Golcast no ar. Hoje para falar com Paulo Jamelli, ex-jogador do Santos, São Paulo, Corinthians, treinador, comentarista de futebol. Hoje em dia, coach de atletas. Você sabe o que é isso? Como funciona? Seria a profissão do futuro? Eu sou a jornalista Duda Estrela e está começando agora o Golcast, o podcast da GolManage, que fala de futebol de um jeito diferente. Já se inscreveu no nosso canal? Estamos no YouTube como Golcast GolManage. Toda terça tem um episódio novinho para você. Se inscreve, nos acompanhe. Participam do Golcast o presidente da GolManage, Luiz Henrique Nunes, e o jornalista Norton Capel. A direção é de José Pedro Villa-Lobos. E deixa eu dar um alô, então, para o Paulo Jamelli. Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo aqui ao nosso Golcast. Eu que agradeço. Uma boa tarde. Agradeço o convite de estar conversando com vocês. É sempre muito legal, né? O assunto futebol é muito rico, né? Da gente falar sobre várias vertentes, não só do goleiro ao ponto esquerda, né? Dentro de campo. Falar todo o sistema, né? Que envolve as várias funções. E é muito legal. Agradeço a vocês o convite aí. Que legal. A gente gosta realmente de levar esse futebol aí para longe das quatro linhas, né? Poder aprofundar um pouquinho mais. Agora, Jamelli, você disse que se tivesse tido um processo de coaching aos 20 anos, teria sido jogador de Copa do Mundo, teria feito uma carreira diferente. Me explica, que sensação é essa? O que o coach te ensinou aí que você pensou lá na tua carreira e pensou que poderia realmente ser diferente? Bom, primeiro eu fui meio mala aí, né, quando eu falei de Copa do Mundo, né, não é, a entonação não foi essa, né, quando eu falei, não, eu poderia ter chegado a uma Copa do Mundo, porque eu acho que não só eu, mas outros jogadores tinham condições de chegar, e por uma circunstância primeiro que tinha muita gente boa, né, para você ir para a seleção era complicado demais, né, eu peguei uma geração que, cara, os titulares eram Romário e Bebeto, e se tinha no banco de reserva Ronaldo, Ronaldinho, Edmundo, Giovani, quer dizer, não era fácil. 4 atacantes ali, cara, ficava 10 que tinham condições de poder ir para a Copa e não iam, né? Mas eu falei isso, e eu acredito muito nisso mesmo. O jogador de futebol, não só o jogador de futebol, a pessoa, né? Quando você é jovem, você tem muitas dúvidas, você tem que... Eu vejo também, né, que nem eu tenho... Os meus filhos já têm, o mais novo tem 23 e a mais velha tem 28, né? E a do meio 27, quer dizer, já passaram por essa fase. Mas eu vi a dificuldade que eles tinham com 16, 17 anos, que tinham que escolher uma carreira para a faculdade. Eles não sabiam nem o que fazer, né? O que eu vou fazer? Exato, humana, medicina, direito, e o jogador tem isso muito acentuado, né? Porque as decisões são mais rápidas, você com 14, 15 anos tem que tomar decisão, sai de casa, volta, vai jogar fora do país ou não, vai emprestado para um time ou não. E muitas vezes o trabalho de coaching, né, por isso que eu disse essa frase, né, porque teria me ajudado muito, né, talvez eu tomaria as mesmas decisões, não sei, mas eu tomaria com segurança. Muita decisão que eu tomei na minha carreira, eu tomei naquela, vou tomar e vamos ver o que dá. Não tinha um embasamento, né, não tinha um conhecimento também. Então eu acredito mesmo, com certeza a minha carreira e a minha vida como homem também, como pai, como marido, como irmão, como empresário, se eu tivesse tido um acompanhamento de um coach quando eu tinha 18, 20 anos, seria diferente. Jamelli, boa tarde, muito obrigado por estar conosco. Tu falaste num momento aí da tua resposta, Eduarda, sobre decisões da tua carreira. Teve alguma decisão, né? Você jogou no futebol paulista, teve toda a formação em São Paulo, jogou em grandes times de São Paulo, Santos, depois foi para o exterior. Teve algum momento com essa visão que hoje tu tens da tua vida que você acha que tenha tomado alguma decisão errada ou, pelo contrário, também fazendo a mesma pergunta, que tomou uma decisão absolutamente certa? Em que momentos você avalia hoje que foram decisões importantes e decisivas na tua trajetória como jogador de futebol? Bom, para te responder a primeira parte, tomei 1000 decisões erradas e acho que tomei 1000 certas, como todo mundo, né? A gente toma certa e errada e depois você vê. Mas eu acho que o importante é você se arrepender pouco,
né? Porque arrepender, você vai arrepender, cara, porque as coisas às vezes acontecem de um jeito e você pensa que vai sair de outro, né? Ó, você está falando que eu só joguei no futebol paulista aqui e tal, eu tive chance de jogar no futebol gaúcho, fiquei muito perto do Inter uma vez, que quando o Muricy estava de treinador ainda, eu não lembro que ano que era, tal, mas eu lembro que era o Muricy, porque a gente tinha um contato do São Paulo, e uma vez perto do Grêmio, também não lembro quem era a gestão e como que era ali, e talvez eu tivesse tomado a decisão, eu teria sido um ídolo do Grêmio, do Inter, do Flamengo, do São Paulo, ou teria sido xingado por Inter, por Grêmio, porque eu fui aí, deu errado. Acontece, cara. O futebol, você tem essa diferença, né? Então, eu tomei várias decisões erradas, mas o que você falou, eu acho que as decisões importantes que eu tive que tomar, eu acho que eu errei pouco, né? Talvez, quando eu saí do Santos, fui para o Caxias Reysol, isso foi em 97. Se talvez eu tivesse continuado jogando no Santos, eu teria uma oportunidade de jogar a Copa de 98. Eu abri mão, porque eu sabia que a minha chance de jogar a Copa de 98 era difícil. Poderia, né? Se eu continuasse jogando o que eu estava jogando no Santos, eu teria uma chance, mas sabendo que eu ia jogar no Caxias Reysol um ano, eu não ia para a Copa, de jeito nenhum. Eu podia ser o melhor jogador do Japão, podia fazer 50 gols e ganhar todos quantos prêmios, ser campeão. Eu não ia porque é uma questão de mercado, você está longe e tal. Então, essa foi uma decisão. Será que se eu ficasse aqui, eu poderia ter jogado a Copa? Não sei. Né? E depois, a minha volta para o Brasil também, eu acho que eu poderia ter mudado. Eu tinha um contrato com o Zaragoza acabando, e eu tinha uma proposta de mais um ano de contrato com o Zaragoza, mas eu já estava há 9 anos, né? Então era muito tempo, meus filhos crescendo, os avós aqui falando, caramba, a molecada está crescendo, a gente não está vendo, e não sei o quê. E eu voltei para o Corinthians, né? Como que você vai pensar e falar assim, pô, é difícil falar não para o Corinthians, né? Você tem uma proposta do Corinthians, cara, é o time da minha família, eu morava, né, quando eu cresci, eu morava, sei lá, se desse 1,5 km, 2 km do Corinthians, né, da sede do Corinthians, minha família inteira, avô, tio, tudo corintiano, o Corinthians tinha uma estrutura muito boa na época, e daí você fala, pô, se eu tivesse ficado mais um ano no Zaragoza, quem sabe não teria sido diferente, e voltasse para outro time. Então são decisões, cara, que você tem que tomar, como a gente toma na vida, né, só que a diferença do futebol, cara, é que ele é muito mais rápido. Você toma uma decisão na quarta-feira, no domingo já tá rolando, você faz alguma coisa certa, você é o melhor do mundo, na quarta, domingo você faz uma errada, você já é o pior, o time ganha 3 seguidas, você é o Guardiola, o treinador, o novo treinador, o time perde 3 seguidas, fala assim, esse cara não sabe nada, tem que treinar o sub-11 e olhe lá. Então, o futebol, ele potencializa, né, essas emoções, essas decisões, tudo isso. E por isso que eu acho que o trabalho de coach é importante. O que eu estava vendo, Norte e Duda, é que nós temos uma coisa em comum com o Jamel, né? Nós, torcedores do Inter e o Jamel, nós temos uma coisa em comum. Nós fomos vítimas do mesmo ex-árbitro, na mesma situação. O Jamel não ganhou um campeonato brasileiro por conta de supostos erros do Márcio Rezende de Freitas, assim como nós também não ganhamos em 2005. Se o Jamel tivesse em 2005 do Inter, ele ia ser vítima outra vez. Acho que aí ia ser demais, né? Ah, não, né? Eu podia me poupar dessa, né? Pois é, de repente ele foi, não vou, não, brincadeira. Me diz uma coisa, você citou o Saragossa, e foi no Saragossa, né, que você teve o primeiro contato com a questão de coaching, né? O Saragossa trabalhava coaching naquela época que você estava lá já, e você até citou assim, olha, isso era completamente diferente de tudo que se fazia no Brasil. Aqui no Brasil a gente costuma ter o setor lá de psicologia, de assistência social, uma palestra, uma coisa mais motivacional, enfim, né? E diferente do que se fazia no Saragossa já naquela época. No Brasil, ele já está fazendo já parecido com o que eles faziam. O que evoluiu nesta área? Como os clubes brasileiros estão tratando essa questão de coaching agora, se é que estão tratando? Pô, muito legal a tua pergunta, Luiz, porque realmente, né, eu sou de uma fase já que eu comecei, né, a jogar no comecinho dos anos 90, 92 foi minha estreia como profissional no São Paulo, então eu peguei já um futebol diferente, né, um futebol que já estava usando a ciência, que já estava usando vários, porque antigamente, era o treinador e o amigo dele, que era o auxiliar, e o preparador físico. Eram os caras, que nem você falou do Inter. O Inter contratava um treinador, ele ia um parceiro dele, que era o auxiliar, e um preparador físico, e acabou. Essa era a comissão técnica.
o médico estava lá, o fisioterapeuta, se tinha fisioterapeuta, estava lá também, e daí tinha um roupeiro, um massagista e tal, e essa era a comissão. O futebol começou a evoluir, cara, e pro bem do futebol, hein? Eu sou totalmente a favor da evolução, sou totalmente a favor da ciência, da tecnologia no futebol. Eu acho que a gente não pode deixar de lado tudo que a gente tem de evolução, né, na vida da gente, né, no mundo que a gente vive hoje, para o futebol. Sou totalmente a favor. Então eu peguei uma fase de que começou a ter a nutricionista, ou nutricionista homem também, né? Porque a gente fala sempre também, tem uma coisa também meio assim, a nutricionista, a psicóloga, mas tem muito psicólogo, tem muito nutricionista, tem muita auxiliar técnica hoje, e não auxiliar técnico também, preparadora física, então. Mas a gente sempre teve essa, né? Começou a nutricionista, a psicóloga, daí veio o fisiologista, depois veio o analista de desempenho, né? Que foi a última grande, acho que a última grande boom que deu, né? Na comissão técnica. E lá no Zaragoza a gente tinha, daí começou eu não lembro se era esposa, ou era namorada de um preparador físico nosso lá, que ela falou, ela faz trabalho de coaching. E pra gente, né, que até hoje faz essa confusão, coaching pra mim é técnico, que técnica que é essa mulher, né, que ela veio falar aqui, que essa profissional veio falar com a gente aqui e tal. E daí a coisa começou a andar, e daí, muito superficialmente, né, começou a falar assim, mas não é psicóloga, mas se ela não é psicóloga, ela tem diploma para poder falar alguma coisa de psicologia? Não tem, mas ela é coach. Mas o que faz o coaching? Né? E começou, e eu sou muito curioso, cara, eu sempre fui um cara que gostava, eu falei, cara, eu tenho que buscar alguma coisa, porque eu tô jogando na Espanha, eu pego o Real Madrid de Zidane, de Ronaldo, de Roberto Carlos, de não sei o que na quarta, e pego o Barcelona de Rivaldo, de Frank de Boer, de Figo no domingo, e se eu não fizer alguma coisa, meus caras me atropelam. Eu tenho que buscar alguma coisa para ficar pelo menos mais perto desses caras, porque tecnicamente eu não vou conseguir. Então, o que eu vou correr mais, eu vou me dedicar mais, eu vou trabalhar mais minha cabeça, eu vou descansar mais, sei lá, eu vou comer mais Big Mac, porque isso é melhor, não sei. Eu tenho que fazer alguma coisa diferente para eu poder chegar perto desses caras. Eu sempre fui muito curioso. E daí eu comecei a estudar, passou, né, a gente fez alguma coisa, eu conheci o coach na Zaragoza, passou, e eu continuei fazendo isso, e daí quando eu parei, né, eu parei de jogar, e fui me dedicar a ser gerente de futebol, fui me dedicar a ser treinador e comentarista, várias coisas que eu faço hoje também, e essa parte começou a me encantar. Eu comecei a fazer cursos, tanto aqui como na Espanha, e comecei a entender que isso estava melhorando a minha vida. Eu como marido estava melhorando, eu como pai estava melhorando, então eu comecei a trazer isso para a minha vida, né? E, claro, e no futebol, e no esporte, e com treinador, que nem eu já fiz trabalho de coaching com golfista, com nadador, com maratonista, com MMA, com jogador de futebol, com treinador de futebol. Ajuda muito, cara. É uma coisa que você fala assim, atrapalha? Não atrapalha. Ajuda muito? Ajuda muito. Se você não acreditar, então ajuda pouco, mas vai ajudar. De alguma forma ajuda. Tu sabe, Jameli, que desculpa, Norton, nós chegamos ao teu nome porque o D'Alessandro se aposentou, né, aqui no Internacional, e aí a gente começou a pensar, o que ele vai fazer, como é que fica o jogador quando chega nesse momento difícil, né, você passou por isso, e aí nós chegamos até o teu nome, porque a gente entende que realmente muitos atletas não têm essa visão, não é o caso do D'Alessandro, que é um profissional muito preparado, mas muitas vezes não tem essas decisões na ponta da língua, vai fazer o quê, vou para onde, ou mesmo o garoto que está começando, muitas vezes os pais atrapalham achando que estão ajudando, e você aí mencionou vários atletas que passaram por você, mas você atende pais também, né, que muitas vezes acham que estão ajudando e estão atrapalhando a carreira do filho. Então eu queria saber com você especificamente como funciona o teu trabalho. Você faz encontros semanais, mensais, você dá um caminho, porque eu, por exemplo, eu fiz coach quando eu mudei de área, assim, eu deixei de ser repórter e eu queria empreender, e eu queria justamente ter esse caminho. Como é que é no caso do jogador de futebol, ou mesmo dos pais, como é que faz esse trabalho? Não, você tocou num tema muito importante, que é a família, né? A família está sempre envolvida, e normalmente o jogador sai muito cedo de casa, normalmente não estuda muito, porque tem que... Cara, você vai fazer uma prova, você vai jogar um jogo na quarta-feira à noite. Você falta na prova, né? Eu lembro que quando eu estava começando no São Paulo, tinha um jogo da Copa São Paulo, era a Taça São Paulo ainda, né? Mas era a Copa São Paulo,
e tinha a prova da FUVEST. Aqui em São Paulo tem a FUVEST, né, que é para entrar na USP, não é? E eu tinha prestado educação física a primeira parte, eu tinha passado. E a segunda fase da FUVEST era no mesmo dia acho que era uma semifinal da Copa São Paulo. Adivinha o que eu fui fazer? Né? Talvez, que também eu acho que não ia passar também, né? Mas tudo bem. Mas, cara, você tem essa parte. Então, o que eu faço hoje? Hoje, eu ainda não achei um método, a gente está conversando, eu converso com outros coachings também, com psicólogos também, a gente conversa assim, a gente ainda não achou, eu acho que não tem ainda uma fórmula que dê 100% certo, acho que depende muito do clube, depende muito se é no profissional, se é na base, depende muito da política do clube, a comissão técnica é importantíssima também, o treinador tem que estar junto, para você falar com o jogador, porque senão não adianta. Então, o que a gente faz, né? Eu, quando pego para fazer um trabalho de coach com um atleta, não importa de que área, de alto rendimento, eu ainda não descobri uma maneira de fazer isso em conjunto. É sempre individual. São reuniões individuais, você fez coach, sabe como que é? Uma reunião individual, 1 hora e meia, uma vez por semana, 2, aí depende de cada um. Quem você fez um coach de mudança de carreira, né? Cara, tem cara que faz coaching de emagrecimento, tem coach que faz para deixar de fumar, tem coaching para descobrir o que quer, né, daqui a 20 anos, enfim. O coaching é um cara uma pessoa, né, que faz um acordo com você, de vai te falar, você deve ter escutado isso, você está no ponto A, você tem que chegar no ponto B, eu vou te ajudar a fazer esse caminho. Agora, esse caminho, ele pode ser feito a pé, pode ser feito de carro, pode ser feito de cavalo, pode ser feito de carroça, de foguete, com a força do pensamento, e da maneira que você acha. Né? Então, eu sempre falo isso, falo, cara, ninguém faz milagre, né? Ninguém tem a fórmula do sucesso, ninguém é super-homem, mas existem técnicas, existem estudos que podem te ajudar a você encontrar as respostas. Né? Porque eu sempre falo assim, o coaching, cara, ele não faz uma resposta, eu não respondo nada, eu só pergunto. Cara, a pergunta que você, Eduarda, vai me responder, a sua resposta para a minha pergunta, o Norton vai responder totalmente diferente, o Luiz vai responder totalmente diferente, e eu vou responder diferente. Então, a tua resposta, às vezes, para mim não serve, mas serve para você. Então, esses são os pilares do coaching, né? O coaching, para resumir, né, eu acho que é o autoconhecimento, é você se conhecer para conhecer os outros, é você ter essa consciência do que tudo que você faz tem um resultado, né? E que você tem que procurar não fugir das tuas crenças e dos teus valores, do que você acredita, né? Às vezes que nem eu gosto da cor de laranja, você pode não gostar, agora eu não vou ter que trabalhar com você ou estar na mesma equipe que você e te convencer que você gosta do vermelho, vamos usar o Inter, né? Que você gosta do vermelho. Já gostei, e eu gosto do preto, branco e azul. Eu não vou te convencer nunca. Agora, Jamel, enfraqueceu. Não, mas eu não vou te convencer. Eu não vou te convencer, né? Então, é essa parte, cara, de cada pessoa achar o seu caminho, de buscar com mais argumento possível para você tomar as decisões certas, né? Então, mas, voltando para a tua pergunta, assim, eu só faço coach, hoje eu estou fazendo bem menos, né, por uma questão profissional, por questões de opções que eu tive que tomar, mas sempre que eu continuo fazendo coaching com atletas, mas sempre que eu falo assim, eu falo, olha, cara, comigo é individual. Muitos times já me procuraram, vamos fazer um trabalho de coaching aqui, cara. E eu respondo para os times, cara, eu ainda não descobri, eu não encontrei, e conversando com outros coaches, uma maneira de fazer uma coisa coletiva. Como você vai fazer isso na base? Com 80 jogadores, sei lá, você pega 3 categorias, que tem 30 cada um, 90 jogadores, como você faz coaching com essa galera? Não dá. E daí eu acho que entra um erro que aconteceu, que eu acho que foi como entrou a psicologia no futebol. Não entrou bem. Ninguém entendia o que o psicólogo poderia ajudar no começo, né? E daí falar, não adianta, eu vou lá falar com o cara, o treinador ou o diretor pede para eu ir falar com o psicólogo, ele acha que eu tô com a cabeça ruim. Era o que o jogador tinha na ideia. Né? Se o treinador quer que eu vá falar com o psicólogo, ele tá vendo que eu tô fazendo alguma coisa errada. E muito pelo contrário, não é assim. Então, eu acho que as pessoas, né, os profissionais, que tem ótimos profissionais que fazem o trabalho de coach, aqui no Brasil, fora, tem que tomar muito cuidado dessa maneira de entrar, porque
Se você faz coaching, Eduardo, e você não gosta, você vai falar mal do coach, né? Então a propaganda é ruim, né? Jamele, eu ia te fazer uma pergunta, mas mudei a pergunta pelo final da tua resposta, Eduardo. Falasse de questão de grupo, né, da dificuldade em que tu admite que tu não tem ainda uma fórmula para trabalhar um grupo de jogadores, enfim, de atletas. E aí tu falasse da questão da psicologia, do psicólogo no futebol, mas eu vou te fazer a pergunta, e o motivador? Porque nós temos figuras que até se tornaram famosas aqui em alguns clubes brasileiros pela uma atuação muito forte e viraram os famosos motivadores. E há uma discussão até, porque eu participo, né, de alguma forma desse assunto, quando o time está em baixa, quando o time está num momento ruim, está perdendo jogos, e aí entra aquela coisa que os jogadores não estão com vontade, vem a palavra mágica motivador, que seria um cara com uma capacidade de motivação e que passaria isso a um grupo de jogadores. Qual é a tua visão sobre o motivador e a diferença disso para isso que tu faz? Cara, eu acho que são coisas bem pontuais, né? Tem o coach, tem o psicólogo e tem o cara que dá palestra motivacional. Pode ser o mesmo cara fazer as três? Pode, sem problema nenhum, né? Tem motivadores, eu já participei de palestra de motivação, né, para jogo, futebol e até para outras coisas também. Cara, que o cara é médico, o cara é engenheiro, né, o cara é policial, o que seja, o cara é político, o cara é jogador, não interessa, né? Participei de várias palestras motivacionais que são sensacionais, né? Agora, isso vai resolver o problema do teu time, de fazer isso numa semifinal ou numa final e teu time vai ganhar por causa disso? Eu acho que ajuda. Até certo ponto, se tiver uma medida legal, ajuda. Teve um caso, a final contra Santos e Vitória, Copa do Brasil 2010, Santos e Vitória, a gente tinha ganho o primeiro jogo na Vila e estava com 2 gols de diferença, não sei, ia jogar no Barradão. A gente conversou, eu falei com o Oscar Schmidt, o jogador, e ele, por um problema de agenda, não tinha agenda para fazer uma palestra para a gente antes do jogo, da final, na final. Eu levei o Paulo Storani, era o cara do BOP na época, tava a época do BOP, do filme, não sei o que, cara, eu levei o cara lá e, pô, ele deu uma palestra sensacional, num dia antes do jogo, ou 2 dias antes do jogo, eu queria jogar, eu quase que botei a chuteira e falei, vou jogar, cara, o time foi, ganhou do Vitória, campeão da Copa do Brasil, beleza, eu tô falando a história pra você aqui, Norton, e se ele vai lá e a gente perde? Eu ia falar, pô, o Paulo Storani deu uma palestra sensacional, mas, pô, ele pilhou muitos jogadores, ou deixou os jogadores muito emocionados, ou não sei o quê, e a gente perdeu, eu não ia estar te contando essa história. Né? Então, cara, eu acho que vale, tem que separar. O psicólogo, ele tem um trabalho a longo prazo, ele estudou para aquilo, ele pode até usar medicamentos se ele precisar, ele pode indicar para um analista, enfim, ele é um profissional que pode fazer tudo isso, que tal. O coaching, que nem eu sou coach, mas eu não fiz, nem existe, né, uma carreira de coach, uma faculdade de coach, então. Só que eu trabalhando com o psicólogo, eu acho que potencializa o trabalho dele e o meu. A gente vai ser melhor, né, porque, pô, tem 2 caras com ideias diferentes, tem 2 pessoas que têm formações diferentes e tal. E, pô, e daí vem um cara motivacional. Talvez eu não seja um bom palestrante motivacional, e tem um cara que a gente traz, que vai ajudar. Então, esse trabalho, né, dentro de um clube, né, de futebol, cara, eu acho que a gente tem que, foi o que eu falei agora há pouco, eu acho que a gente tem que buscar tudo que é dentro da regra, e que é legítimo, e que vale para você ser melhor, para o teu time rodar melhor, né, se tiver que fazer qualquer coisa que está dentro da regra, e você pode tirar proveito disso, para você ter uma vantagem competitiva contra o teu adversário, você tem que fazer. Agora, se isso vai ajudar, não vai, pô, depende do grupo, né, cara, você tem um grupo de cara veterano, o cara que já rodou tudo, campeão mundial, não sei o que, tal, e tal. Você vai levar um cara para falar para ele que a carreira dele depende daquele jogo, que ele tem que rolar, o cara vai olhar para você e falar assim, meu, peraí, já passei, né, cara, não tá servindo para mim. Ou você tem um grupo muito jovem, daí você vai vir com uma ideia, uma conversa, até conversa de vestiário, cara, você tem que mudar. Eu quando estava como gerente de futebol, como executivo de futebol, cara, tem essa ideia do futebol que você tem que tratar todo mundo igual. Não tem que tratar todo mundo igual. Eu tenho 3 filhos, eu não trato meus 3 filhos iguais. Porque cada um tem um jeito.
eu trato com as mesmas regras. O que serve para um serve para o outro. Peraí, aí é uma coisa. Agora, que nem um jogador de 17 anos, está subindo no time, e você vai falar uma coisa com ele, você não tem que falar contra a mesma coisa que você vai falar com um cara veterano, 32 anos, jogou 10 anos na Europa, foi campeão mundial, não sei o quê. É outra conversa. O tratamento não é igual. Não por uma questão social, uma questão racial, uma questão financeira. Não. As pessoas são diferentes, cara. Se a gente sair para tomar cerveja, eu, você, a Eduarda, o Luiz e tal, a gente vai conversar diferente, cara. E não é porque eu tô te deixando de lado ou não. Então tem muito isso, né? Agora, o grande segredo, cara, que eu vejo que é do presidente, do diretor executivo, do treinador, que é o grande comandante da comissão técnica, é saber o grupo que ele tem, o clube que ele tá, porque é diferente, se você tá no Inter, tá no São Paulo, tá no Flamengo, tá no Ceará. Não tô falando que um é melhor que o outro, ou pior que o outro, não, mas são políticas diferentes, cara. Se você me chama para ser diretor executivo do Inter, eu vou ter uma conduta, claro, 80% vai ser o Jamel aqui, mas eu vou ter que mudar 20%, porque eu vou estar no Sul, eu vou estar com o Inter, tem uma história diferente e tal. E daí vem o Bahia, me contrata o Bahia. Eu vou ter aqueles meus 80%, ou um pouquinho mais, um pouquinho menos, do que eu acho que é certo, mas, cara, eu estou em Salvador, é um outro grupo, até a temperatura é diferente, a maneira de falar é diferente. Então, acho que cabe a esse profissional ter esse bom senso de saber onde ele está e como ele tem que executar. Jamel, em cima disso que o Norton falou, né, a questão de um momento de crise, né, a gente sabe que o futebol ele lida com o triunfo e com o fracasso o tempo todo. E, às vezes, um fracasso é só uma decepção, não chega a gerar uma crise, né? E esses momentos de crise são momentos, né, quando o fracasso é mais prolongado e aquilo vira uma crise, são momentos que o clube precisa de uma reviravolta, muitas vezes de um recomeço, né, tem que fazer escolhas diferentes. E neste momento, eu acho que o papel do coach pode ser super importante, não só junto às lideranças do grupo, ao presidente, ao diretor técnico, ao treinador, para identificar a melhor maneira deste grupo reagir. Né? Como que a gente vai fazer esta reviravolta? Como que nós vamos recomeçar? Como é que nós vamos tratar com essa situação de fracasso que tem se repetido e que está criando uma crise no grupo? E como é que o coach ajuda a identificar esta melhor forma daquelas pessoas que têm a liderança reagirem? Bom, como eu falei, cara, o coaching, um dos pilares do coaching é você se conhecer para poder entender a sua reação e conhecer o outro, para entender a reação dele. Né? Aquele livro, né, A Arte da Guerra, né? Conhece a ti mesmo que você vai ter a vantagem na batalha. Conhece teu inimigo, e se você conhecer você pessoalmente e saber as suas deficiências e os seus pontos positivos, conhecer teu inimigo, saber os pontos positivos e os negativos dele, e saber o terreno que você vai lutar, cara, dificilmente você vai perder. Né? Então, eu acho que o coaching ajuda isso, cara. Eu acho fundamental o presidente de um clube, cara, ter um trabalho de coaching. Né, cara? Eu acho fundamental, cara, porque é o presidente, cara. O cara acerta, erra. Não vamos entrar no mérito, mas o treinador tem que ter um trabalho de coach, cara. Imagina a pressão que tem um treinador, cara. O cara vai jogar Libertadores, sabe se uma quarta de final, semifinal, ele sabe que se ele ganhar uma quarta de final, o clube vai ganhar, sei lá, 5 milhões de dólares, ele vai poder ter uma temporada do ano que vem melhor ou pior, ele vai renovar um contrato, ele vai fazer um monte de coisa. Só que se ele perder, ele vai ser mandado embora, o time vai ter um prejuízo, Cara, olha a responsabilidade que tem. Como você lida com isso? Né? Não precisa nem ser uma crise. Você falou, não é uma crise, cara. O time joga na quarta, perde, joga no domingo, ganha, joga na quarta, perde, joga... Cara, é muito relativo. Você tem que conviver. Muitos treinadores, muitos jogadores, né? Eu falo, o Tele era um coach. O Tele, eu fui jogador do Tele Santana. Cara, ele era um coaching. Ele usava técnicas de coaching que a gente estuda hoje, que a gente vê lá nos anos 70. Mas por quê? Porque ele tinha passado, ele era um cara inteligente, ele é um cara que viu, ele fazia, só que ele já era um coach, cara. Grandes treinadores eram coach, presidentes, né, de empresas, os caras são coach. Agora a gente está identificando isso um pouco, as técnicas que eles usavam, mas, cara, tem muita coisa que o Tele fazia lá atrás, que a gente faz hoje com estudo, mas que era uma adaptação. Né? Tipo o quê? Então eu vejo isso, cara. Gente.
Não sei, cara, fazer uma... A gente jogava no domingo, segunda-feira ele punha todo mundo sentado e fala assim, Jamel, o que você achou do jogo? Pô, eu falava, ele dava liberdade. Pô, o Tele, cara, eu era um moleque de 17 anos, eu falava, não, eu acho que, cara, o time jogou assim, aí você, o que você acha? O que você mudaria? Se você pudesse mudar, o que você mudaria do jogo de ontem, Jamel? Pô, eu falei, não, em vez de eu jogar na direita, eu queria jogar na esquerda, em vez de eu chutar a bola pra cima, eu tinha que chutar a bola pra baixo, sei lá, falava o que fosse. Cara, ele fazia isso. O que é isso? É dinâmica de grupo hoje, a pergunta é gestão de pessoas, é gestão de crise, é gestão de grupo. Cara, que hoje a gente estuda isso, a gente fala isso, mas, cara, o que ele estava fazendo na segunda-feira? Ele estava gerindo o grupo, cara. Ele estava, que nem a gente fala muito hoje, estava delegando, estava escutando opiniões diferentes, estava vendo visões diferentes, porque às vezes ele via um jogo que a gente não via, era um jogo diferente. Nós 4 vamos assistir um jogo, cara. Daí você fala assim, quem foi o melhor em campo? Só se o cara arrebentou, né? Mas senão a gente vai falar, o fulano foi o melhor em campo. Eu vou falar, não, eu acho que não, foi o outro. Por que o time ganhou? Você vai falar uma coisa, eu vou falar outra. Então, os grandes treinadores, eu acho que nem treinadores, acho que os grandes líderes sempre foram grandes coaches. Só que hoje tem o nome de coach, que podia ser, em vez de coach, podia dar o nome lá, são o Zé Mané, ou são os Chico da Silva, então, mas é coaching que fala, e é o que eles faziam, né? A questão, né, que os grandes líderes, né, os líderes, nos momentos de pressão, esses são os mais cobrados. E as maneiras como eles reagem, ou o que eles fazem, ou o que eles dizem, afeta o ambiente inteiro, afeta o vestiário inteiro. Então, assim, é essencial que se trabalhe bem a cabeça desses caras, porque são eles que depois vão dar o clima dentro do ambiente, no treino, antes do jogo, na concentração. A maneira como esse cara trabalha a pressão ou reage à pressão, ela afeta o grupo inteiro. Então, assim, tu não vai conseguir trabalhar com 30 atletas, 90 atletas, mas o trabalho de coaching para os líderes, para o treinador, para o presidente, eu concordo contigo, é essencial, porque esses caras é que dão o tom do clube, o tom do time. Exatamente. Hoje, uma das funções que eu estou fazendo hoje, eu estou dando aula para os treinadores na licença da CBF, né? Na CBF Academy e na Comebol Evolution, né? Que são as duas escolas, né? Esse curso aí que ficou polêmico aí, que o Renato Gaúcho falou que ia fazer, não ia fazer e tal, que depois ele fez, e eu estou dando aula nesses cursos. E são turmas imagina, são 50 treinadores que estão treinando Série A, Série B, Série C, regional, são os caras que estão no mercado, não é cara que tá ali de bobeira. E junto com eles tem caras que estão saindo da faculdade, que tem um potencial gigantesco, nunca jogaram futebol, mas querem seguir a carreira. Quer dizer, são salas de uma mistura muito grande. E eu falo para os caras assim, eu falo, vê lá, uma das provocações que eu falo para eles nas aulas, falo, tá bom, teu time está perdendo 2-0 num campeonato brasileiro, 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, você está jogando em casa, perdendo 2-0, você vai pro vestiário. O que você faz? Daí já começa a ficar aquele zum na sala, né? Daí fala, primeiro, são 15 minutos, que você sabe que esses 15 minutos não são nem 5. Por quê? 15 minutos de intervalo, mas até o jogador sair do campo, chegar no vestiário, baixar a meia, tirar a chuteira, tomar um Gatorade, tomar uma água, chupar uma laranja, sei lá, tal, já foi 5 minutos. Até você acalmar a tua adrenalina para chegar pro jogador e falar e pensar, falar com o teu auxiliar, pegar o scout e ver como que é o time, para você ter mais noção, já foi mais 3. Quer dizer, no final você tem de 5 a 7 minutos para falar. Tá bom, e você vai falar com o Luiz. Tá bom, o que é o Luiz? Não, o Luiz é um cara de 30 anos, é um cara que vem de uma família classe média, é um cara que vai na igreja, é um cara que gosta de feijoada, tal, beleza. Só que do lado do Luiz tá a Eduarda, que ela veio de uma família humilde, que ela não vai na igreja, mas ela vai para a noitada, e que ela não gosta de feijoada, ela gosta de churrasco, e que ela, se você der um grito com ela vai virar bicho, vai voltar para o segundo tempo, vai arrebentar. Só que se eu der um grito com o Luiz, eu mato o Luiz e ele volta para o segundo tempo morto. Só que do lado deles, tem um outro cara que veio da Colômbia, que não sabe nem falar português direito, e que não sei o quê, uma família milionária que está ali. A diversidade que você tem
no vestiário, cara, olha o tamanho. E tem um cara que se você escrever na lousa e desenhar, o cara vai entender, só que tem outro que se você desenhar, ele não vai entender. Tem um cara que se você falar, ele vai entender, e tem um cara que se você demonstrar, ele vai entender, tem um cara que se você entrar chutando a porta e chutando o saco de laranja e brigando, teu time vai reagir de um jeito, se você entrar lá e for o paizão e abraçar todo mundo e falar, ó, galera, vamos lá. Isso em 5 minutos, cara. Essa é a pergunta que eu faço para os treinadores. Falei, como que você vai agir? É fácil ser treinador? Então, isso vem em cima do que você perguntou, né, Luiz, cara, da diversidade que a gente tem, cara, de como você tem que ver, e o futebol é assim, você é um empresário, você está gerindo a sua empresa, você tem uma semana para fazer o planejamento, bater meta, eu vou estudar, como que, o dólar aumentou, vai impactar aqui, a bolsa subiu, não sei o quê, tem a guerra da Ucrânia, beleza, tal. O treinador, cara, não tem, ele tem 1 minuto, 2 minutos para pensar nisso, ele não tem como planejar essa meta daqui 3 meses, cara. Outro erro que eu vejo, assim, o treinador, cara, eu sou contra isso, eu tô falando pra caramba aqui eu sou contra esse negócio aí, cara, de poupar jogador, cara, você vai poupar o jogador, você perde 2, o cara que você poupou, quem vai aproveitar é o outro que vem no teu lugar, né, eu passei uma experiência como treinador no Marcílio Dias, fui lá ser treinador do Marcílio Dias, na primeira divisão catarinense. E daí o presidente falou para mim, né, falou, pô, Jamel, tem que poupar o campo, porque a gente só tem um campo para treinar, não vamos treinar muito no campo, porque vai desgastar o campo, vai ficar ruim pro jogo e tal. Eu falei, tudo bem. Pô, a gente ia treinar na praia, ia treinar na academia, ia treinar num campinho lá de futebol society, né, no Suíço, né, que vocês falam aí no Sul, no Suíço e tal. Pô, quase não treinei no campo que a gente jogava, no estádio do Marcílio, no Gigantes Avenidas, né, que é o estádio do Marcílio. Cara, perdi 3 seguidas, cara. Fui mandado embora. E não usei o campo. Poupei pra quem? Pro outro. Não tem jeito, cara. Que loucura! Jameli, olha aqui, ó, temos 2 coisas em comum para a nossa conversa aí de bar que tu tinha proposto. Adoramos laranja e somos contra poupar jogador. Eu também sou contra. Mas eu queria ficar na questão dos treinadores, até porque eu me preparei para perguntar por essa tua história com o Tele Santana, porque eu quero fazer um gancho, né, a tua própria experiência como treinador, que agora tu acabaste de nos contar uma história incrível, e essa questão do teu curso aí que tu dá para os treinadores. Nós estamos na rodada do Brasileiro, na 4ª rodada do Brasileiro, e já se trocou mais treinadores que rodadas no Campeonato Brasileiro. Esta é uma cultura que nós nunca vamos nos distanciar. O futebol brasileiro vai sempre ser esta mudança constante de técnico. Qual é a tua opinião sobre esse fato que, para mim, é um dos maiores problemas do futebol brasileiro fora de campo? Bom, eu vou te responder de 2 maneiras. O que eu gostaria e o que é verdade. Cara, eu gostaria que mudasse isso. Lógico, cara. Né, a gente nos cursos aí, a gente conversa, a gente fala, cara, pô, por que a gente não faz um planejamento e cumpre esse planejamento? Porque o planejamento tem. Planejamento tem, cara. A gente vai, sei lá, um time vai, olha, eu vou escolher esse treinador, nosso planejamento é esse, a gente quer ficar entre o 3º e o 8º lugar no campeonato, a gente vai contratar esses jogadores. O planejamento tem, cara. Só que daí perde 3 seguidas, o planejamento é rasgado e o cara fala assim, a torcida invade o CT, ou uma parte da imprensa fala que o treinador perdeu o vestiário, ou o jogador não sei o que e tal. Cara, esse planejamento, cara, os caras pegam e fazem assim, ó, rasga o planejamento e fala, cara, nós temos que resolver o problema para domingo. Né? E a gente, como brasileiro, cara, a gente é muito sanguíneo, né? A gente é muito emoção, a gente faz isso. O alemão não faz isso. O japonês não faz isso, porque é cultura, né? Então, eu acho, cara, que tá melhorando muito, mas vai demorar para ser o que a gente acha que é certo, cara. Não vai mudar. Tá acontecendo isso na Europa, cara. Na Europa não se mudava treinador no meio de temporada nunca. Agora já tá mudando. Né? O que você falou, cara, aqui no Brasil, cara, na primeira rodada do campeonato, cara, teve treinador que foi mandado embora. Primeira rodada. Pô, são 38. Cara, e aí eu vejo o erro, né? Como que o presidente ou o diretor executivo foi identificar que o cara tinha que ser mudado na primeira rodada? Então muda antes. Acabou o regional, o time não era o que era. Pô, tira o cara.
O que você vai trazer, ajuda o que você vai trazer também. Deixa o cara treinar pelo menos uma semana, 10 dias. Não. Você acaba o regional num domingo, você estreia no brasileiro no outro domingo, e você contrata um treinador na segunda-feira para jogar domingo. Quer dizer, o cara nem treinar, treina. Ah, não, mas daí ele vai ter o tempo do campeonato. Não vai ter tempo do campeonato, cara. Não vai ter tempo do campeonato, porque ele joga domingo, ele recupera os caras. Vamos lá, o Inter. O Inter joga com o Grêmio no domingo. Não, com o Grêmio não. Vou dar uma cutucadinha em você, né? Que não, agora não vai jogar, mas vai jogar de novo. Vai jogar de novo. E, cara, o Inter joga com o Corinthians no domingo, no Beira-Rio. Na segunda-feira, o que tem que fazer? Recuperar os caras que jogaram no domingo. Só que na terça-feira, ele viaja para jogar com o Ceará lá em Fortaleza. Então o cara não pode treinar na terça, porque tem que sair cedo, fazer a conexão com São Paulo, Fortaleza, chega em Fortaleza 10 da noite. Quer dizer, jogou domingo, recuperou os caras na segunda, viajou na terça, jogou na quarta. Fortaleza, 35 graus, 30 mil pessoas gritando, você não pode tomar 3, senão já ferrou o teu esquema. Daí você volta, vai jogar em casa de novo contra o Palmeiras. Só que daí na outra semana você vai jogar contra, sei lá, o Jorge Wilstermann na Bolívia, que tem que... Quando você treina esse time, cara? Né? Não dá, cara. É muito difícil fazer futebol, é muito difícil futebol. Eu brinco com o pessoal, né, que é os meus amigos, né, que a gente conversa e fala assim, cara, vocês conhecem o futebol da Globo. Que é o quê? É a Copa do Mundo, é a Champions League, é a Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro Série A, nem Série B. Que, pô, o cara lá chega com o carrão, o fone de ouvido, cheio de medalha, ganha $1 milhão por mês, não sei o quê, bababá, tem tudo no CT. Cara, são 3% que é isso. O resto do futebol não é isso. O futebol é diferente. E, Jameli, só sobre isso, o Golcast justamente é para discutir esse outro futebol. Nossa pauta aqui é sempre buscar essa visão para melhorar o futebol como um todo, de todos os clubes, né? De toda a estrutura, de todo o que forma esse ecossistema do futebol, que para nós é interessante, né? Falasse de calendário, já discutimos calendário aqui no Golcast, discutimos vários assuntos, justamente com essa preocupação de melhorar a qualidade do jogo como um todo, não só na meia dúzia de times aí que tem uma situação privilegiada. Então, muito bacana isso que tu nos diz, porque essa é uma preocupação aqui do Golcast. Não, cara, é fundamental. Opa, desculpa, Luiz, pode falar. Não, é complementar o que o Norton disse, mas ia entrar numa outra questão, né? Porque a gente falou muito aqui, né, quando estava falando de coaching, nós estávamos falando muito de crise, de problema e de desenvolvimento, mas tem esse outro lado também, né? Tem o lado do sucesso, né? O coach, ele ajuda a desenvolver uma carreira, a desenvolver toda uma trajetória de um prazo maior. E a gente tem que considerar que este prazo seja construído com sucesso, e não só com fracasso. Então, e o futebol tem todas essas coisas, tem o fracasso, tem tudo isso que vocês estavam falando, e eu estava pensando aqui, quando é que treina, quando é que recupera, o calendário, essas questões todas do futebol brasileiro, principalmente, que a gente sabe. E de novo, lembrando aqui, tem o coaching que ajuda o cara que vai tratar com tudo isso, a lidar com tudo isso, para que ele consiga, né? Se aquele cara tem sucesso na carreira, como é que ele faz isso durar? Né? Como é que essa carreira se torna de um sucesso duradouro? Né? Saber lidar com todas essas questões. Olha, tu não vai treinar, tu vai jogar com dor, o calendário é complicado, tu não vai poder sair de noite na tua folga porque tu está demasiadamente cansado. Como se constrói a cabeça daquele cara que está bem para que ele fique bem o tempo todo? Porque chega uma hora que até o cara enche o saco também, né? É difícil, eu estou cansado, está complicado, o cara quer chutar o pé da mesa e ele não pode. Como é que se constrói 10, 15 anos de carreira desse cara que está bem e que tem que conviver com todo esse monte de perrengue que você falou aí? Jameli, até para complementar a pergunta do Luiz, você acha que, por exemplo, esse coach que daria esse suporte aí que o Luiz menciona, teria que fazer parte, por exemplo, de uma comissão técnica? Eu acho que sim. Eu acho que, como a gente estava falando, né, que antigamente eram 2, 3 caras, daí foi agregando gente na comissão técnica, né?
eu acho que o próximo passo é o time entender, né, a equipe entender que tem que ter um coach no dia a dia como membro da comissão, como tem o preparador de goleiro, como tem o nutricionista, como tem o psicólogo, como tem o auxiliar técnico. Eu acho que o próximo passo é ter um coach, que daí, é aquilo que eu falei, ele vai identificar, né, eu preciso falar, a gente estava conversando agora, eu não tenho que falar com todos, mas eu tenho que falar com os líderes, ele vai identificar o dia a dia, ele tem que ser uma pessoa. Eu, como passei por quase todos os lados do futebol, ou do ecossistema do futebol, jogador, auxiliar, diretor executivo, técnico, comentarista, coach, então, eu enxergo, cara, que a figura do psicólogo, a figura do coaching, ele tem que ser um cara que passe desapercebido no vestiário. É aquele cara que chega de manhã, ninguém fica falando, quem é esse cara que tá aí e tal. Não tem ninguém que faz isso hoje, pelo menos eu não sei. Não tem nenhum time que faça isso, mas é o cara que chega como se fosse o roupeiro, que tá lá, o cara que toma café junto, vai pro campo junto, põe a roupa junto, daí chega depois do treino e fala assim, Eduardo, vem cá, vamos conversar. Daí começa a conversar, uma coisa natural, não é uma coisa obrigada. Eu acho que o próximo componente dessas grandes comissões técnicas que a gente tem hoje é o coach, né? Mas o que acontece hoje? Hoje acontece que o treinador ou um jogador te chama e fala, eu tô querendo fazer um trabalho de coach. Tudo bem, a gente faz fora do clube, né? A maioria das vezes eu falo com o treinador do cara, eu falo com o diretor, às vezes eu conheço o presidente também, eu falo, o Zé da Silva aqui me procurou, ele quer fazer um trabalho de coach, eu tô avisando vocês, cara, eu vou pedir a ajuda de vocês, o que vocês acham, não sei o quê, porque eu acho que é uma coisa em conjunto, cara, porque o sucesso do jogador é o sucesso do técnico, que é o sucesso do time, que é o sucesso do presidente, que é o sucesso da torcida, e cara, eu acho que eu posso ajudar, o que vocês acham? Eu sempre procuro trocar ideia e falar com a família, com a esposa do cara, porque também o cara quer fazer coach, a mulher acha que isso é uma besteira e tá gastando dinheiro de bobeira, ela vai boicotar. E o que adianta o cara querer acreditar, daí chega em casa e a mulher fala, você foi lá falar, aquele Jamel só fala besteira, né, cara? Não liga pra ele, não sei o quê. O que adianta, cara? É que nem o médico te dá um remédio que tem que ter uma bula e não sei o quê, e você fala assim, eu não vou tomar desse jeito, né? Então eu acho que é tudo um grande movimento, né, cara, e cada vez mais o futebol está sendo mais estudado, cada vez mais o futebol envolve valores maiores, interesses maiores, né, só para você ter uma ideia, eu faço parte de um grupo que a gente faz um mês e pouco, a gente se reuniu em Assunção, na sede da Conmebol, que são os instrutores da CBF, o cara da Argentina, o cara do Chile, o cara do... juntou lá, e o presidente da Conmebol chegou pra gente e falou assim, eu juntei vocês aqui, eu tenho 2 perguntas. Por que faz 20 anos que nenhuma seleção sul-americana é campeã da Copa do Mundo? E a outra é, por que faz 10 anos que nenhum time é campeão do Interclubes? Por que vocês acham isso? Olha a pergunta que o cara fez. E daí, nós ficamos 3 dias discutindo, e que, cara, cada um defendendo a sua tese, cada um fazendo uma coisa. Eu comecei a entender ideias que eu nunca imaginei na minha vida, porque veio de outros caras que falaram. Eu tinha claro, o Brasil não ganha porque, sei lá, perdeu a identidade, perdeu o futebol de rua, perdeu não sei o quê, o cara que vinha do futebol de salão não tá mais jogando futebol de salão, tá jogando na escolinha, e daí a gente quis copiar os alemães, copiar os espanhóis, blá, blá, era o que eu tinha na minha cabeça, né, resumindo. E daí vinha outro cara que falava, não é isso, é porque não sei o quê. O cara lá da Bolívia falava, não, nenhuma seleção brasileira ou argentina, que são os que estão chegando, ganham porque vocês ficaram no tempo, sei lá. Então, olha como é rico. Eu tiro o chapéu para vocês da Golcast, da Golcast, desculpa, engasguei aqui. Da Golcast, cara, de levantar um debate sobre isso, cara, porque tinha que todo mundo debater sobre isso. Você falou do De Alessandro, cara. Tem que chamar o De Alessandro e falar assim, Alessandro, por que você acha que o Inter não é campeão ou é pentacampeão gaúcho? E por que não ganha 5 Libertadores seguidas? Por quê? Né? O De Alessandro jogou no Zaragoza, jogou no time que eu joguei, depois que eu passei lá. Por que o Zaragoza, na época que você jogou, De Alessandro, na época que eu joguei, disputava para ficar entre os 6 primeiros, e hoje está na 2ª divisão disputando da metade para baixo? Né? Então, cara, esses caras que gostam, que querem... jornalista, médico, ex-jogador, técnico. A gente tem que fazer isso, cara. Eu acho que a gente fica para trás, tem essa polêmica agora do treinador, né? O treinador português, o treinador...
Cara, os caras têm livro escrito. O Abel ficou no Palmeiras 1 ano e escreveu um livro. Tele Santana, Cláudio Coutinho, Oswaldo Brandão, sei lá, Zagallo. Que livro tem da metodologia do Tele? Tem o livro dele, né? O livro da biografia dele. Sim, a história de vida. Aqui no Brasil a gente faz a história da vida dos caras, que é legal. É bonito, é legal. A história do Garrincha, do Zagallo, do Tele. Pô, eu acho legal. Eu leio todo esse livro que eu adoro. Mas, cara, chega assim e fala, pô, como que o Tele treinava? Qual a metodologia de treino do Tele? Não tem, cara. Os portugueses ganharam muito menos que a gente. Tem muito menos, eu acho, que conteúdo que a gente, mas estão na nossa frente por quê? Porque os caras fazem, e outra, um fala com o outro, não tem esse negócio de fazer segredinha, não. Eu chego para você, Norton, e falo assim, eu fiz isso no meu time assim, eu sou treinador, sei lá, do Sporting de Lisboa. O treinador do Benfica se encontra com você e fala, eu fiz isso, tal, porque, os caras entenderam que se melhorar o Benfica, melhorar o Sporting, melhorar o Porto, e melhorar o Portimonense, e melhorar o Vitória de Setúbal, o futebol português vai melhorar. Aqui no Brasil a gente parece que se mata, cara. Né? Rivalidade dentro de campo é uma coisa. Agora, cara, você acha que o Inter ia ser grande como é se não tivesse o Grêmio? Claro que não. Tem que ter, cara. Mas eu acho que isso é fundamental, e a gente não faz isso. Jameli, tu tocasse um ponto fundamental, o próprio comportamento, né? Tu fizesse uma referência sobre o comportamento do brasileiro, sobre essa questão. Para nós, a sensação que eu tenho, tu jogasse, eu vi algumas partidas na Europa e vejo muito futebol aqui no Brasil, mas há um comportamento completamente diferente, né? Entre apreciar o espetáculo do futebol e ganhar no futebol, né? E isso está no DNA brasileiro, que você precisa ganhar. Se você não ganha no futebol, você não é nada. Ao contrário do torcedor, do jogador, do pensamento europeu, vamos pegar aqui, que é o espetáculo. E isso não cria todo esse caldo, essa confusão também, não ajuda muito a nos distanciar dessa realidade que você está nos contando aqui, de troca de informações. Nós não conseguimos ter a liga, nós discutimos aqui recentemente no Golcast a formação de uma liga. O Brasil não tem uma liga de clubes. Isso é de um atraso gigantesco. Cara, aí já é uma opinião, né? Fazer aquela grande redundância, né? Uma opinião pessoal particular minha, tá? Eu acho que não vai sair a liga, cara. Não vai sair, cara. A gente não vai conseguir sentar na mesa 20 times, cara. Vai ter alguém que vai dar um tapa na mesa uma hora, vai roer a corda. Não vai, cara. Eu acho que não vai. E daí você tocou num ponto, cara, que eu acho fundamental, cara. Eu, quando dou aula, uma parte da aula, eu ponho uma imagem, né? Não quero fazer discriminação, nem nada, nem comparação, nem nada, mas são imagens, tá? O Guardiola é vice-campeão, sei lá que campeonato que era, não sei, um campeonato aí, ele é vice-campeão. Ele sobe naquele palquinho ali, né? Pega a medalha de prata, beija a medalha de prata e meio que dá uma comemorada. Tem várias imagens que eu coloco também depois de times e de jogadores que são vice-campeões. O cara nem pega a medalha. Ou ele pega a medalha e joga. Ou ele pega a medalha e põe no bolso. Cara, você foi segundo. Aqui no Brasil, o segundo não vale. Cara, só que tinha 20. Você foi o segundo de 20. Ou mais, você foi o segundo de 50. Não sei, não importa. Uma Copa São Paulo, que tem 120 e poucos times. Cara, você foi segundo. Não, mas é vice. Pô, olha o exemplo que o Guardiola passa pra gente, cara. O Guardiola, hein, meu? Né? Então, cara, essa questão política, essa questão cultural, essa questão histórica que a gente tem, lógico que é assim, cara, não vai mudar, né? Só que, como eu falei, o futebol, ele supervaloriza isso, ele potencializa muito isso, fica muito claro tudo isso, né? Mas, cara, eu acho que a gente tá no caminho certo, eu acho que, eu falo, né? Eu brinco assim, né? Eu trabalhei no Santos na época do Chulapa, né? E daí, quando o Chulapa, como jogador, lá atrás, né, como jogador, e depois eu trabalhei com o Chulapa também como chefe dele, vamos dizer, né, como o diretor executivo, ele era o auxiliar técnico. E ele falava pra mim, ele falava, você não joga porcaria nenhuma, mano. Você não sabe fazer gol, você não chuta nada, não sei o que e tal. Daí eu falava, se eu jogasse hoje eu ia ganhar
você não ia fazer nada do que eu faço, você ganha 10 vezes mais do que eu, e você não joga mais do que eu, e não sei o que e tal. Esse, o Chulapa de 80, falando com o Jameli de 90. Daí passou o tempo e tal, daí chegou o Jameli, gerente, nos anos 2010, e o Chulapa, de novo, ele falou, eu falei, pô, Serginho, você falava que eu não jogava nada e ganhava muito, cara, e agora? Daí ele falou, Jameli, nem vamos tocar nesse assunto que eu fico bravo. Né, cara? Cara, é o futebol, cara. Meu, fala uma coisa, quanto o Zico não ganharia jogando no Flamengo hoje? Qual que era o salário do Zico? Né, sei lá, Zico, Falcão, sei lá, Zé Sérgio, esses caras todos, craques, né? Sócrates, Raí mesmo, que é mais a gente. Cara, o futebol mudou, né? E eu fico muito chateado, cara, algumas vezes que eu vejo que tem alguns, mesmo jornalistas também, mas ex-jogadores que falam meio que com, não com raiva, mas meio com picuinha, fala, pô, esse cara aí ganha 500 pau por mês e nunca fez nada. Cara, ele não tem culpa. É a realidade, cara. Se eu jogasse hoje, com certeza o meu salário ia ser 1000 vezes maior do que quando eu jogava, cara. Né? E nem por isso eu vou ficar aí chateado. Tal. Não, mudou, cara. Mudou. O Ayrton Senna não ganha o que o Lewis Hamilton ganha. Né? A coisa muda, cara. Sei lá, as pessoas, o Michael Jordan não ganha o que o LeBron James ganha. A coisa evolui, né? Mas eu acho que aqui no Brasil, para concluir esse raciocínio, sabe, eu acho que a gente está no caminho certo, cara, a gente está melhorando, cada vez eu vejo melhor, tem muito erro, tem. Eu vou participar essa semana aí de um programa que vai debater a diferença da Champions League com a Libertadores. Cara, é um assunto que a gente pode ficar aqui nós 4 comentando isso um mês. Né? Então, eu acho que essa a oportunidade que a gente está tendo, né, a nossa geração, que é um pouco mais... que passou dos 40 já, da gente poder estar discutindo isso, vai ajudar muito essa geração dos 20, cara. Jamel, eu sei que a gente está encerrando, né, o programa, mas tu era garoto, tu estava na base do São Paulo, né, tu teve como treinador o Silva, e tu dissesse que esse cara foi fundamental para a tua carreira. Ou seja, ele foi na época ninguém sabia, nem tu, nem ele, mas ele foi o teu coach lá atrás. Né? E por que o Silva foi fundamental na tua carreira? Só para você ver o que ele foi importante na minha carreira, eu estou aqui falando com você, se não fosse o Silva, eu não estaria aqui agora. Porque toda a minha carreira, eu me baseei, não só nele, né, lógico, mas, cara, ele foi um cara que lá atrás, ele identificou que eu poderia ser jogador de futebol. E me incentivou, foi meu coaching, foi meu motivador, me deu bronca na hora que tinha que dar, me deixou de castigo na hora que eu fiz coisa errada. Ele foi, não vou falar que foi um segundo pai, porque é exagero, cara, mas foi um cara que eu tinha uma referência. Não só ele, teve outros treinadores, né? Daí a gente teve... Na base do São Paulo, cara, olha quem que eu tive de treinador, né? Eu tive o Nelsinho, que foi o primeiro, né? Que era um cara da base. Depois eu tive o Silva aqui para mim, né? Porque teve outros que são bons, mas eu trabalhei com ele. É o melhor treinador de base que já teve, que eu conheci, ponto. Só que depois veio o Oscar Bernardi, o grande Oscar, né? O zagueirão de 82, o Oscar foi meu treinador. Márcio Araújo foi meu treinador, Muricy foi meu treinador, Gilberto Sorriso foi meu treinador. Cara, olha os caras que eu tinha de referência. Não que eu estou dizendo que o Corinthians, o Palmeiras, o Santos e o Inter, o Grêmio, o Atlético, não tinham também. Mas a gente tinha referência, cara. Né? Você tinha referência desses caras, meu. Pô, quanto esses caras foram importantes, meu. Eu fui dar treino outro dia, eu estava vendo, eu estava com o Rogério Ceni outro dia também, a gente estava conversando e tal. Cara, eu estava acompanhando o treino dele, falei, Rogério, você falou uma frase do Pelé, cara, que eu usava também. Olha como que o cara impacta na vida, de um adolescente, que o cara tem 50, né, já temos 50 anos agora, um exemplo que a gente tinha lá quando a gente tinha 17, cara. E eu dava risada, falei, caraca, Rogério, você parecia o Pelé, cara, falando. Né? Então, olha as referências, viu? Pô, você foi levantar um personagem na minha carreira que eu até me emociono de falar, cara. O Silva, ele continua trabalhando, né? Ele trabalhou muito tempo em Cotia, lá no São Paulo. Eu acho que agora ele está nos Estados Unidos, ou já voltou, está trabalhando com futebol ainda. É um cara que é uma referência e sempre que eu falo dele. E
E gosto dele, a gente se encontra de vez em quando. Mas, pô, você foi levantar um personagem importantíssimo na minha vida. Falando em referência, me lembrei de outra. Porque um jogador que foi referência, foi o teu ídolo de infância, inclusive tu disse que queria ser igual a ele, é um ídolo nosso, Paulo Roberto Falcão, né? Inclusive, tu teria dito até que foi torcer para o São Paulo por causa do Falcão. Mas o Falcão ficou tão pouco tempo no São Paulo, construiu uma carreira no Inter. Eu quero saber por que tu não virou colorado. Não quero nem saber por que tu gostava tanto do Falcão, porque isso o Brasil inteiro sabe, né, quem é o Falcão, como jogou o Falcão aqui no Brasil, como jogou na Itália, como jogou na seleção brasileira. Eu quero saber se o Falcão te incentivou a ser torcedor de São Paulo, tu tinha que ser torcedor colorado. Pô, Jameli! É verdade, cara. Vamos pedir a Eduarda para dar um tempinho mais pra gente, cara, que eu vou contar essa história que é muito boa, cara. Tá liberadaço! A minha família, cara, é metade de mãe, os italianada da parte de mãe, é tudo palmeirense. O meu avô, pra você ter uma ideia, ele tinha o distintivo do Palmeiras pendurado na sala. Ele é palmeirense louco. E, claro, os meus tios e a parte da minha família de mãe era tudo palmeirense. O que eles faziam? Eles me pegavam no sábado e me levavam no Parque Antártica para ver o jogo do Palmeiras. Comprava bandeira, comprava camisa, ia lá e tal. A minha parte de pai é tudo corintiano. E o que eles faziam no domingo? Me levavam no Pacaembu e me compravam camisa do Corinthians, não sei o quê, bandeirinha e tal. Eu chegava na segunda-feira, na minha casa, eu tinha camisa do Palmeiras, camisa do Corinthians, chaveirinho do Corinthians, do Palmeiras e tal. E eu ficava naquela. E eu, de moleque, sempre gostei de futebol. Para mim, sempre, eu acho que antes de andar, eu já chutava bola. Sei lá, eu sempre gostei de futebol. E eu tinha, cara, aquelas referências. Eu ia jogar no gol na escola, eu era o Leão. Eu era o goleiro Leão, eu gostava do Leão e tal. Eu ia jogar de zagueiro, eu era o Luiz Pereira. Que, cara, pra mim o Luiz Pereira era o melhor jogador e tal. E quando eu ia jogar no meio campo que eu gostava, eu era o Falcão. E no ataque eu era o Careca. Então, esses caras, pra mim, eram os meus ídolos. Tá mal ele de gosto? Não. Cara, mas, cara, né? De pau, é impressionante. Meu, pelo menos, já que eu posso escolher, vou escolher os bons, né, meu? Daí, meu, e o Falcão, pra mim, sempre foi uma referência. E o sonho do meu vô, do palmeirense, é que eu jogasse no Palmeiras e que jogasse na Juventus da Itália, que era o time dele na Itália, né? E eu não joguei nenhum nem outro, né? Mas tudo bem. Mas, só pra você ter uma ideia do Palmeiras, jogava Santos e Palmeiras, o meu vô falava assim, ó, eu vou torcer pro Palmeiras contra você. Tomara que você faça 4 gols, mas o Palmeiras faça 5. Mas eu vou torcer pra você perder. Eu quero que você jogue bem, mas eu vou torcer pra você perder. Só como você é. Então, era uma época que a gente acompanhava muito campeonato italiano, né? E eu já gostava do Falcão do campeonato, do bicampeonato do Inter e tal. Pô, aquele gol de cabeça, que toca de cabeça. Meu, eu tinha isso daí no videocassete gravado, eu assistia, cara. Né? E daí o Falcão vai jogar e depois do Inter foi jogar na Roma, e a gente via jogo do Roma. Pô, o Rei de Roma, a Copa de 82, né, o Falcão. E daí quando ele veio jogar pro São Paulo, cara, daí eu era no começo eu vou falar, eu era meio santista, meio São Paulino, meio palmeirense, meio corintiano, e ficava naquela e tal, gostava de futebol, ia ver jogo do Denner na Portuguesa, para ver o Denner, não para torcer pra Portuguesa, cara, eu gostava de futebol. E daí, cara, quando o Falcão veio jogar no São Paulo, eu falei, agora não tem jeito, vou virar São Paulino. Sensacional. Olha, o Norton, o Jameli disse que queria ter tido um coach lá aos 20 anos, mas que história linda que ele teve, que carreira maravilhosa. Não tem que se arrepender de nada não, viu, Jameli? Só essa resenha hoje aqui, sensacional, lembrando coisas tão bacanas. Tá de parabéns, Jameli, muito legal a tua história. Legal, cara, eu às vezes, desculpa aí também, cara, eu começo a falar, eu não paro, e deixar ficar mais 3 horas que a gente vai conversando, vai emendando um assunto no outro e vai indo, cara, mas você falou, eu não me arrependo do que eu fiz, não, cara. Alguns passos eu teria dado diferente, isso com certeza, né, mas que eu falei, né, se não fosse o seu Silva, eu não tava falando com vocês aqui, cara, e eu juro por Deus, eu nunca pensei que ia ser jogador de futebol profissional. Nunca pensei. Quando eu tinha 14, 15 anos, eu gostava de jogar futebol, eu já me destacava. Eu comecei no Juventus aqui de São Paulo, da Moca, né? Eu comecei aqui no Juventus, jogando futebol profissional, eu me destacava. Eu sempre joguei bem, eu me destacava, mas eu falei, cara, tem 10 caras que jogam melhor que eu. Ou, sei lá, 10 não, 50 caras que jogam melhor que eu. Esses moleques vão jogar. Os caras jogam muito. E eu sempre quis, né, o sonho, né, de ser jogador.
E, cara, eu falei assim, se eu jogar numa terceira divisão aí e tal, boa, beleza, se eu conseguir viver do futebol pra me sustentar, caramba, legal e tal. Pô, e chegar onde que eu cheguei, cara, chegar na seleção brasileira, jogar fora, era uma coisa que não tava no meu plano. Não tava, era o sonho, não era o plano, era o sonho. E aconteceu do jeito que aconteceu, cara, eu só tenho a agradecer a todo... Cara, tanta gente que me ajudou a chegar onde eu cheguei, cara, que hoje a gente conversa e eu falo, pô, eu sem querer, cara, eu realizei um sonho de muita gente, cara. Os meninos que a gente estudou no primeiro, segundo ano na escola, no colegial, no colégio e tal, os caras falam, pô, eu te via na televisão, eu me realizava por você, cara. Porque era o que eu queria fazer também. Eu não cheguei, mas você chegou. Eu falei, caramba, eu nunca pensava desse jeito, né? Agora você fica mais velho, né? Você começa a ficar até mais chorão, mais emotivo, fica esperando os netinhos aparecer daqui a pouco aí. Então você começa a ver a vida diferente, cara. Mas, pô, eu nunca... Sabe que ele fala, pô, o moleque que tava do meu lado, que eu colava dele na prova, o cara falou assim, eu te vi na televisão e eu me senti realizado. Eu falei, cara, eu nunca pensei nisso. Né? Pô, é muito louco isso. É muito legal, isso sim, né, Norton? Não, eu só queria fazer duas referências, mais duas antes de terminar. Primeiro que esse gol citado pelo Jameli, para mim, é o gol da história do futebol mundial em termos coletivos, é o maior gol, mais bonito da história do futebol mundial em termos coletivos. E a outra questão, nós temos que convidar o Jameli para que a gente venha discutir. Ele falou duas vezes aqui sobre a questão da Liga da Europa e da Copa Sul-Americana, aqui da Libertadores. Nós precisamos discutir tudo isso que ele discutiu lá. Por que tem tanta diferença? Porque acho que isso é fundamental, essa discussão, e o Jameli tem muita informação, e acho que a gente, no futuro, vai fazer um outro programa com o Jameli para conversar sobre essa questão. Foi um papo maravilhoso. Muito obrigado, Jameli. Excelente. Não, cara, olha, primeiro eu vou discordar de você que aquele gol do Inter não foi, na minha opinião, o mais bonito. Para mim, o mais bonito da história do futebol coletivo foi o quarto gol do Carlos Alberto na final contra a Itália em setembro. Que o Clodoaldo começa a fazer aquela jogada, a bola vai, toca pro outro, e o Carlos Alberto faz um chute lá que é impressionante. Então já vamos entrar na polêmica aí, Norton, já vamos discutir isso aí, vamos ter os nossos argumentos aí pra gente conversar, cara. E segundo, cara, E dá assunto, porque eu tenho certeza que o Norton foi isento, na opinião dele. Sempre. Não, e outra coisa, cara, olha, eu estou à disposição de vocês, olha, eu adorei, pô, a gente está aqui 1h e pouquinho aqui, já passou voando, muito legal. Estou à disposição de vocês, cara, para o que vocês quiserem, pode me chamar, me liga, me convida. O único problema é se vocês me convidarem, eu vou, né? Então convida de verdade, hein, cara. Não brinca. A gente vai adorar. Obrigada, Jameli, que bate-papo legal, né, Luiz? Olha, muito obrigada mesmo aí. Que resenha deliciosa. E olha, se tu quer polêmica, tu foi no cara certo, porque é o Norton mesmo, tá? Quando voltar, vem com a polêmica, porque esse é o cara da polêmica aqui do GolCast. Um prazer te receber, Jameli, linda história, esse é o nosso GolCast, o podcast da GoManage, que fala de futebol de um jeito diferente. Não perde, toda terça tem um conteúdo novinho para você, como essa resenha deliciosa com o Jameli. Combinado? Nos segue! Estamos no YouTube como GolCast GoManage e também nas principais plataformas de áudio. Um beijo e a gente se vê.